Está no ar o Carambola Doce, o podcast do Paralelo Amarelo. Muito bem, estamos de volta com mais um Carambola Doce, o podcast do Paralelo Amarelo. E hoje, nosso episódio de número 20, convidamos duas jovens arquitetas formadas na Universidade Federal de Goiás, aqui na Regional de Goiânia, no curso de Arquitetura e Urbanismo, Manuela Maciel e Marília Santos, que juntas formam o Estúdio Colab. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manuela e Marília. Sejam muito bem-vindas ao Carambola Doce. Como estão? Bom dia, Braulio. Tudo bem? Que bom. As duas são formadas pela UFG em 2016. Sim. Há 4 anos atrás, exatamente, estávamos conversando aqui em off, estavam defendendo o terrível TCC, não é isso? Essa época aí a gente ia estar apresentando um TCC aí. Tudo certo, né? Ainda bem. No dia que deu certo, mas na hora não parecia, não. Manuela foi minha vítima de TCC, foi me orientando, né, Manuela? Coitada, né? Aquele dia de maior tensão e que o Braulio veio me salvar daquela banca. As bancas são sempre complicadas, né? Sempre complicadas. Né? Bom, na formação de vocês... faz parte. Na formação de vocês tem uma experiência muito interessante, né? Todas, as duas fizeram uma graduação sanduíche em universidades da Inglaterra. Conta pra gente como foi essa experiência, Manuela, Marília, como que foi assim? Nossa, foi assim, nós duas, na verdade, a gente fez junta, tentando ver se talvez calhava da gente fazer na mesma cidade. Mas ela foi para uma cidade no sul da Inglaterra, eu fui para o oeste da Inglaterra. E é muito interessante a gente ter essa oportunidade de ver uma nova abordagem do ensino de arquitetura. Então, assim, aumenta muito a nossa perspectiva, porque é totalmente diferente, ao mesmo tempo é muito similar, mas você vê uma gama de possibilidades, de coisas, né, de caminhos que podem seguir, que eu acho que participou muito da função de quando a gente foi montar o estúdio, né, quando a gente foi pensar em criar o escritório, eu acho que isso foi bem importante. A universidade que eu fiquei, ela parecia muito a forma de ensino, de lidar com alunos, as assessorias eram muito parecidas com o que eu vivia na UFG. A da Manu era um pouco diferente, ela era um pouco mais técnica, assim, eles pegavam mais pesadão. A minha eu percebi uma despretensão, porque como a graduação deles é uma parte inicial da formação para arquiteto, né, eles precisam fazer mestrado, precisam fazer especializações quase que obrigatoriamente depois da graduação, eles tinham só tem um muito título depois disso. Isso, e aí eles tinham muito de explorar a parte criativa, então isso eu adorava, porque não era aquela coisa de você tem que aprender tudo de uma vez e tem que aprender a parte técnica, e tem que ficar tudo perfeito. Era assim, não, vai estudando, vai fazendo desenhos e vê o que a sua imaginação te leva. Isso eu achei muito legal. Me ajudou bastante a melhorar essa parte, que era uma parte que eu tinha um pouco mais de dificuldade, assim, durante o curso. Bacana. Bom, acho que essa experiência ela sempre acrescenta, né? Eu acompanhei alguns estudantes, a Manuela um pouco mais de perto, a gente conversou bastante, né, sobre essas experiências, né, quando a gente tinha não só os encontros de TCC, mas outras oportunidades também de conversa, né? Bom, 2 detalhes importantes aqui no nosso episódio. Sempre a gente pede, né, para que os nossos convidados apresentem aí uma trilha sonora, e as nossas convidadas, Manuela e Marília, trouxeram 3 bandas, né, que vocês estão ouvindo aí ao longo da nossa edição aí do podcast. São Two Wolves, Cambriana e Shotgun Wives. Está correta a minha pronúncia, professoras e intercambistas inglesas, né? Uma pressão enorme pronunciar inglês com duas estudantes aí que moraram tanto tempo na Inglaterra.
né? Mas não, banda pode ficar goiana... tranquilo, tá corretíssimo. Obrigado. Ganhei estrelinhas da professora Emanuela, que inclusive é professora aí. Não sei se continua sendo professora de inglês, né, Manu? Abandonou, Manuela? Abandonei. Fui focar mais no escritório. Dedicação exclusiva agora. E lembrando também dos nossos apoiadores, né, do Carambola Doce, do Paralelo Amarelo, a Livraria Palavrear, a Papelaria Universitária, Editora Trilhas Urbanas e o RGB, que é um estúdio de arquitetura, mas que também fornece cópias e impressões para você que é estudante. Além da editora Gustavo Dili, que é a editora GG. Muito bem, esses são os nossos apoiadores, são pessoas que acreditam no nosso trabalho e, vez ou outra, nos incentivam, né, com alguns itens para sorteio, com algumas questões aí de material e de insumos para as nossas ações de extensão. Muito bem, dedicação total à arquitetura, e o Estúdio Colab foi uma estratégia de criar uma estratégia para que vocês colocassem em prática alguns princípios, né? E vocês estão muito focados, né, numa área que a arquitetura trabalha de uma certa forma já histórica, mas vocês acabaram que intensificaram esse tipo de trabalho, de serviço, que é a consultoria. Fale um pouco para a gente, como é que tem sido essa experiência de vocês e como que vocês estão vendo, né, essa área de atuação, né? A consultoria, ela... Na verdade, quando a gente pensou em criar um escritório, a gente sentia muito isso das pessoas pensarem, nossa, vou contratar um arquiteto e vai ser... Eu não tenho dinheiro para isso, então a arquiteta é só para gente rica. E a gente aprendeu muito isso na graduação, era muito estimulado como a arquitetura como uma qualidade de vida, sabe? Você tem um ambiente funcional, por exemplo, no escritório, isso quer dizer que você vai ter um ambiente muito mais agradável para trabalhar, você pode produzir mais. Então a gente sempre pensou nisso, na funcionalidade. E aí, quando a gente pensou no escritório, sempre vem as questões de que o escritório precisa se pagar. Então, a gente quis unir os dois lados, criando, tipo, pacotes e coisas que poderiam ser adaptados para todo tipo de público. E aí a consultoria veio com uma forma de atender uma demanda mais ampla, assim, porque a gente entende que apesar do projeto em relação a uma obra, uma construção, é um valor muito baixo, porém a gente sabe que determinadas escolhas de construção, determinadas escolhas como a reforma, elas são muito onerosas, não só de projeto, mas todo o processo em si. E a consultoria, ela resolve problemas, assim, problemas do dia a dia mesmo, problemas mais imediatos, de uma forma bem mais em conta. Então, a gente dá soluções que a pessoa consegue colocar em prática sem precisar gastar muito. E a gente consegue fornecer o serviço também sem ela precisar pagar um projeto completo. É uma orientação, uma assistência técnica com uma orientação bastante específica, né? Bastante direcionada, né? Então, eu tenho acompanhado algumas postagens de vocês, assim, seria legal a gente já divulgar, né, o arroba do Instagram, estudiocolab.arquitetura, e eu tenho acompanhado nas redes sociais a divulgação de trabalhos, de projetos e algumas dicas, né? Então, e eu penso que isso também se intensificou nesse momento em que a gente está vivendo, né? Só para fazer um registro, e aí um registro cronológico, né? Nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 26 de junho, em plena pandemia mundial, né, do coronavírus, ou da Covid-19, no Brasil, né, obviamente, em Goiânia, né, para fazer o registro aí da região geográfica, né, daqui no Brasil, e em meio a uma situação que nos limitou bastante, né, e limita não só a prestação de serviço, né, mas também a outras demandas, né, que eu penso que vocês, atentas aí àquilo que já está acontecendo, não só no mercado institucional, mas também nas adaptações de home office, né, já observaram algumas questões que estão acontecendo nesse momento, né? Então,
o que nos coloca, né? Assim, quais são os desafios que estão à frente assim, de quem presta serviço ou de quem está procurando adaptações para o seu espaço de trabalho ou para o seu espaço de moradia, né? Então, há algumas questões que eu acho que você já tem observado, não é mesmo? Com certeza. Até a procura sobre... De forma geral, assim, acho que a crise que está se formando ainda não chegou em alguns lugares. Então ainda tem uma certa procura por projeto, mas com certeza essa solução mais rápida da consultoria se intensificou. Então as pessoas estão ficando mais em casa e percebendo, e tem que ficar em casa, gente, todo mundo ficando em casa, e percebendo algumas coisinhas que normalmente passam batido, né? E quando você fica usando aquele ambiente todos os dias, você consegue deixá-lo mais... Você percebe que ele nem sempre é tão funcional, né? Não, para essa história de casa... como é que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu já mudei meu quarto de layout umas 3 vezes. Só disso, de ficar em casa, trabalhando em casa. E aí eu fui mudando, porque assim, a gente não senta para fazer um projeto para si mesmo, né? Às vezes demora esse processo aí. Então fui no teste, fui mudando ali várias vezes e senti na pele um pouco disso, que a gente estava notando também quando aumentou um pouco a procura de consultoria, de que você está no ambiente o tempo todo, você vai querer que ele fique perfeito, assim, o mais perfeito possível, porque tem que ser um ambiente confortável, né? E tem um detalhe, né? E tem um detalhe, assim, que a permanência aumentou da casa. Eu observei isso aqui na minha casa, né? Então, eu tive que investir nos meus equipamentos aqui de trabalho, né, de informática, e também investir em outras questões, assim, de organização, limpeza e também de cozinha, né? Então, você acaba ficando mais em casa e repensando um pouco mais esses espaços. Obviamente isso tem a ver com layout, mas também tem a ver com algum tipo de investimento, né? E outras questões aparecem, assim, alguns espaços ficam um pouco mais importantes. Quem mora em apartamento, por exemplo, sente uma certa uma falta de um ambiente, de uma área aberta, sabe? Tomar um sol, ter um jardim. Então, quem tem lavabo perto da entrada da casa percebeu que a importância, né, de já deixar as coisinhas quando entra, não trazer para dentro da casa. E isso a gente acredita que vai mudar algumas coisas, sabe? De que realmente a forma como vamos pensar os ambientes vão mudar. Nem que seja um pouquinho. Eu acredito que sim, né? Eu estava vendo um post um dos veículos de comunicação, o que iria permanecer, né, no mundo pós-pandemia. Além dessas possibilidades, das facilidades das reuniões através de videoconferências, que para mim foi sempre uma incógnita, né, assim, por que a gente investe tanto em deslocamento para reuniões, né, e eu tenho tido reuniões diárias, assim, né, da universidade, e é claro, né, assim, isso aumentou, devido à contingência que a gente está vivendo, aumentou bastante, mas assim, a produtividade também melhorou. Então, algumas coisas vão permanecer. Então, essa questão da atenção a alguns espaços, né, como a Manuela falou, né, do lavabo, né, da higiene da própria casa, né, da funcionalidade desses espaços, né, e da importância de você cultivar hábitos relacionados a essas questões funcionais. Eu penso que algumas coisas vão mudar, né? E na arquitetura não vai ser diferente. A gente vai encarar isso com alguma naturalidade até. Essa questão dos espaços, como vocês colocaram. A gente teve algumas reuniões para discutir durante o andamento, né? Porque a gente ainda está no meio da pandemia. E eu lembro que no início a nossa primeira reunião foi para discutir projetos imediatos, assim, né? O que fosse entrar agora, como que a gente ia atender, como seriam as reuniões online, com que frequência elas aconteceriam, será que a gente precisaria intensificar essas reuniões por não ser presencial? E discutimos todo esse processo, assim,
do cliente em contato com a gente. E aí, quando a gente viu que, na verdade, era um pouco mais difícil do que a gente estava esperando, a gente começou, para ser bem assim, né, dar uma amenizada aí, a gente começou a focar na consultoria mesmo, pensando em soluções mais rápidas para quem está vivendo aqui nesse momento, e também pensando na questão econômica, né, para a gente conseguir dar soluções sem a pessoa precisar gastar tanto. E aí a gente teve uma outra reunião para discutir a longo prazo, né, o que será que vai mudar, mas uma reunião de devaneios mesmo, porque é tudo tão instável, tão surpreendente, assim, que a gente vai imaginando, né? E muda muito fácil, assim, você pega, no momento ainda são todos devaneios de qualquer parte, então a gente estuda, alguém fez um PDF, fez um artigo, e aí foi no início da pandemia, agora já é outra situação, completamente diferente, então em poucos meses as coisas estão bem mutáveis. Essa mudança ela acontece em todas as áreas, né? No meu caso específico como professor e também gestor lá na Universidade Federal de Goiás, é incrível, assim, cada semana é um cenário e o que talvez nos deixe com um pouco mais de ansiedade é de não termos vivido essa experiência antes e tudo, absolutamente tudo, ser uma grande novidade. Então, a gente não sabe. As pessoas me perguntam, eu falo assim, não sei. Hoje a minha resposta é essa, mas amanhã pode não ser, né? Então, cada dia, cada semana é um cenário. Eu acho que isso se aplica também às outras áreas, né? E eu penso assim que, e aí sim, né? É claro, a gente está tratando de uma consultoria na área de arquitetura, né, e construção, né? E isso tem um vínculo direto com o setor econômico, obviamente, né? E também isso tem reflexo, né? A gente observa assim que vai ter mais oferta de espaço, né, para aluguel, os valores, né, de imóveis comerciais tendem a reduzir bastante, né? Então acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que observar, né, assim, para ver como prestar serviço nessa área. E eu acho que eles estão assim, né, muito ligadas a isso. E eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui num café aqui em Goiânia, né, que nós conversamos um pouco sobre um reposicionamento do escritório, né, assim, e vocês comentavam sobre isso. E uma das coisas que ficou muito evidente é que a consultoria, né, oferecer consultoria técnica, seria uma possibilidade de atuação, de trabalho, principalmente para quem estava começando a carreira. Então, acho que é uma questão também que está muito vinculada. São 4 anos de formadas, né? Vão completar 4 anos de escritório, já tem uma experiência aí boa, né? Assim, na lida com o cliente, com os técnicos terceirizados, enfim. Acho que esse começo de carreira nos dá uma noção boa do que se apresenta, né, no universo da prestação de serviço de arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que vocês têm um pouco de história para contar também em relação a isso, né? E assim, o que a gente pode caracterizar, né, como sendo os pontos positivos e negativos desse início de jornada profissional? Manu, posso dar a versão super sincera? Pode. Então, a gente criou... estamos começando uma nova crise econômica, né, que é consequência dessa crise sanitária. Mas, assim, quando a gente formou, a gente já entramos no mercado dentro de uma crise. E esse início foi bem difícil por esse motivo. Eu imagino que essa crise que vem agora vai ser ainda um pouco mais difícil, porque tem várias outras consequências muito maiores do que a econômica, mas, assim, no início do estúdio, a verdade era que o mercado não estava muito legal. Então, a gente queria... É claro que a gente precisava trabalhar, e seria até interessante, talvez, entrar em algum escritório já existente, mas a oferta estava muito pouca, e eram poucos os escritórios que tinham a nossa forma de enxergar as coisas e que davam
a liberdade que a gente queria, disponíveis para contratar. Então a gente resolveu formar o nosso mesmo. E era algo até que a gente, acho que nenhuma das duas tinha essa ideia, né, de logo de início topar uma empresa. De início porque nossa, isso é muito arriscado, assim. A gente tinha essa consciência durante a faculdade. Mas, devido às circunstâncias, foi o que pareceu mais consciente da nossa parte. Então, a gente foi enfrentando aí e foi tendo que ter noção de tudo de uma vez. Eu acho que foi uma das partes mais difíceis, assim. Porque você entrar para trabalhar com uma pessoa que já está estruturada, você vai pegando as dicas dela ali, vai se encaixando dentro do escritório dela, vendo como é que funciona e criando uma noção melhor daquilo. Porque no estágio, você ainda é uma peça um pouco à parte daquele escritório, né? Você não tem tanto acesso a todas as informações. E mesmo contratado, você ainda não tem tudo, né? Mas... Só que aí, do nada, não, vamos encarar isso aqui? Nossa... Aí você tem que ser a moça do marketing, você tem que ser a moça do financeiro, você tem que ser a moça da burocracia. E aí é uma coisa enorme que você vai aprendendo quase que com uma tentativa e erro. É claro que a gente foi atrás de informação, a gente foi atrás de alguns cursos, de palestras e tudo para poder criar um embasamento que não tem como a gente criar do zero. Afinal, a gente é arquiteto, né? A gente não é empresário. Mas foi um desafio, assim. E até hoje a gente ainda dá umas patinadas, porque é um processo longo. Posso um imaginar. Pois não, Manu. É um processo, né? É erro e acerto. É tentativa e vai lá, conserta. Porque não tem muito uma maneira apenas de se fazer as coisas. Então, a gente penou muito, assim, a gente colocou a cara e principalmente nessa questão de como é que o serviço é apresentado, o que a gente entrega. Na faculdade a gente tinha muito isso no rigor da UFG, a gente sempre tinha entregar todos os desenhos possíveis, né, fazer os detalhamentos, a gente era bem cobrado disso, que eu acho ótimo, a gente ter aprendido a fazer muito bem isso, mas às vezes no mercado nem sempre é tudo que a pessoa precisa. E ter essa síntese e conseguir enxergar assim, o que realmente a gente precisa no mundo real é complicado, assim, vai muito de cliente para cliente. A consultoria é um exercício que foi assim, a gente chegar nesse modelo e ele ainda está em desenvolvimento, não é uma coisa que ainda vai ficar assim para sempre, mas acho que a gente já mudou ele umas 3 vezes, porque foi vendo o que a gente consegue entregar de mais simples e que dá certo. É exatamente o que a pessoa precisa, assim, não precisa ficar entregando a mais. E para juntar os dois mundos, né? Então, tipo, é muito realmente tentativa e erro, e a gente está aprendendo, mas uma coisa muito boa é ter essa liberdade de descobrir, de aprender, de tentar e principalmente tentar naquilo que a gente realmente se enxerga fazendo, sabe? Isso que, às vezes, quando eu trabalho num outro escritório, nem sempre, claro que tem as exceções, tem gente que trabalha em escritórios incríveis, mas nem sempre você vai necessariamente trabalhar em aquilo que, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E às vezes não dá nem tempo de descobrir, né? Eu penso que a formação do arquiteto no Brasil, ela é ampla e generalista. Na Universidade Federal acompanha esse raciocínio. Então, assim, tudo que a gente tenta construir, né, na formação do arquiteto é tentar dar ferramentas para que vocês encontrem os melhores caminhos, né, no mercado. Então, a formação ela visa o campo, né, não é o mercado. Então, se vocês tiverem uma oportunidade de mercado para determinado nicho, que não seja esse, né, que vocês estão atuando, perceberem isso, eu tenho certeza que vocês vão transitar com isso com muita tranquilidade, porque a formação está ancorada no campo de trabalho e não no mercado de trabalho. Então, isso é importante, né? Então, talvez vocês tenham um pouco dessa dificuldade, né, assim, de perceber, né, que tem que
ser multitarefa, e tem mesmo que ser multitarefa, né? Então, uma coisa muito boa é assim, você saber todo o processo. Porque quando você, por uma questão de desenvolvimento, de crescimento profissional, não estiver mais cuidando de todo o processo, você conhece todo o processo e pode, né, instruir, pode cobrar, pode informar, né? Então isso faz diferença, né? Então saber como operacionalizar, saber como fazer também é tão importante quanto fazer, né? Isso é o mais importante, é tentar e aí não deu certo, parte para a próxima, vamos tentar aqui adaptar e entender que esse é um processo e não um julgamento, sabe? Não tem ninguém olhando a empresa e falando, nossa, vocês estão fazendo desse jeito? Quem vai falar é a gente. E como isso interfere, né? Isso interfere muito em assim, as etapas que a gente coloca de conversar com o cliente que chega, sabe? De entender quantas reuniões a gente tem, qual que é o custo daquilo. Tudo isso interfere no produto final, sabe? Entender melhor o que ele precisa. Se tem menos, a gente consegue ter uma visão um pouco maior, não tão melhor, então às vezes tem que ter mais modificações no projeto, e assim vai. Eu acho que o início de carreira não é fácil, né? Eu sempre digo isso para os meus estudantes lá, né? Eu tive uma época em que o professor faça o estágio, por mais que a gente tenha esse lugar de trabalho, né? Esse lugar de diálogo, é só fazendo. Então é fazer e aprender, porque senão acaba que você não consegue caminhar num sentido de crescimento. E quando você conversa com profissionais mais experientes, é o mesmo processo. Então, você vai conversar com alguém que está há 25 anos, há 40 anos no mercado, se reinventar a cada dia, né? Então, acho que nesse mundo contemporâneo que a gente vive, e a pandemia mostrou isso, mas talvez de uma maneira muito enfática, né? Acho que é um modo de dizer, olha, o mundo é esse, né? O que a gente drástico, né? O que a gente tem é um incentivo, digamos assim, né, de evidência, uma lupa por causa da questão sanitária. Mas as mudanças são muito rápidas também, independente de ter um episódio como esse que a gente teve, né? As pessoas mudam, né? Então, uma coisa que eu também acho que para a gente comentar aqui, que eu acho que seria importante, já também partindo para a nossa parte final da conversa, é que a arquitetura, seja ela para uma reforma ou para uma construção, ela é o ponto de partida do processo. Sim. E como ponto de partida, o que a gente faz é vender um plano. O projeto nada mais é que um plano. Seja ele de um pequeno layout da sua sala, do home office, né, ou da cozinha, uma reforma, alguma coisa maior, e até mesmo a construção de um edifício, né? Ela é um plano. E é difícil vender plano para quem não tem uma cultura de planejamento. E, via de regra, nós, brasileiros, ou nós, humanos, ou nós seres humanos, não temos essa cultura de planejamento. A gente mal planeja a semana. Quanto mais você pagar por um planejamento. Então, acho que essa é uma dificuldade que eu encontrei no meu início de carreira, né, em que a pessoa conseguia mensurar, achava um absurdo uma cobrança de metro quadrado, né, reais por metro quadrado, sendo que era todo o plano da execução daquele projeto. Então, acho que vocês enfrentam isso também, né? Essa é uma grande dificuldade, né? Com certeza. Eu tenho uma grande amiga, assim, que ela já é arquiteta há bem mais anos que a gente. E ela falando que teve um orçamento negado, sendo que o orçamento do projeto dela custava o tanto da churrasqueira que a moça ia comprar. Então, assim, é uma comparação que não devia ter, né?
Porque às vezes a gente fala que não, mas o projeto vai te ajudar a economizar. E a pessoa, na verdade, ela acha que ela está gastando um dinheiro ali que podia estar comprando um eletrodoméstico, mas não é assim. É bem... É complicado, justamente muito por causa dessa cultura, né? Igual você falou, Braulio. As pessoas normalmente não planejam, então gastar aquilo para planejar. E o mercado da construção é uma coisa, assim... É uma área que muitas pessoas, sem dúvida, é uma área que é vista como um bicho de 7 cabeças. Então, muitas vezes, quando coloca um pouquinho mais de... Olha, você precisa de um planejamento, vamos pensar as etapas, a pessoa já desiste. Ah, não... Pra quê? Deixa assim, funcionou, né? Então, é bem complicado a gente vencer isso. Sim. Porque realmente tem esse estigma, né? De que arquiteto não precisa disso. Eu tenho o senhorzinho ali que faz pra mim, ele é de confiança, então beleza. E uma coisa não exclui a outra, né? São coisas que são em conjunto. E tem um detalhe, né, Manu, que é assim, 5% do valor da sua obra, né, então para quem está nos ouvindo que não é arquiteto, que está interessado aí num projeto, numa consultoria, até do Estúdio Colab, se você pagar muito caro nos projetos, estou falando de todos os projetos, estou falando de tudo, se você pagar muito caro em todos os projetos, então, se você pegar um preço cheio de projeto, você vai estar investindo 5% do valor da obra. É 5%. Da construção, né? Da construção. 5%. Se você tivesse um patamar altíssimo. O que quer dizer é assim, ó. O que é 5%? Então, se a gente mensurar R$1.000 o metro quadrado construído de uma obra, vamos colocar R$1.000. Um preço só para fazer conta. Significa que você está pagando R$50 o metro quadrado. Então, uma casa de 200 metros quadrados vai custar R$200 mil construída. 5% desse valor corresponde a R$10 mil. E aí o cara olha para esses R$10 mil iniciais. Ele não olha para o conjunto. E não olha para uma conta que poucos fazem. Um bom projeto economiza na construção. Um bom projeto, um bom gerenciamento, uma boa consultoria, ter um profissional dedicado ali à sua obra. Então, eu penso que esse é o grande desafio para quem começa a carreira, né? É uma economia de até 30%, né? A gente tem essa conta que a pessoa vai precisar refazer, vai ter problema ali no trajeto. Quando a gente fala de reforma, é muito comum imprevisto. E você ter um imprevisto sem planejamento, nossa senhora, é um gasto enorme. E eu teve uma vez que eu vivi eu sou de conversar assim, muito com as pessoas que eu vou encontrando. E eu peguei um Uber, e aí eu sempre que estou conversando ali, e aí ele perguntou minha profissão, né? Eu falei que eu era arquiteta. E aí ele falou assim, essa profissão de vocês é muito importante. Eu levei um susto. Porque eu escuto normalmente nossa, que legal, mas aí é caro, né? Tem que investir muitos. Normalmente o arquiteto pega uns investimentos caros, né? Tipo, normalmente eu já escutei isso com muita frequência. E aí, quando ele falou, essa profissão de vocês é muito importante, eu olhei assim, mas o que aconteceu? E realmente tinha acontecido uma coisa. Ele fez uma reforma na casa dele, ele construiu todo um anexo lá na casa, fez tudo e esqueceu do banheiro. Ele ia ter que quebrar tudo para fazer um banheiro. Imagina o preço que ele ia gastar para refazer isso tudo e ainda passar todo o encanamento para levar um banheiro para aquele espaço. E ele falou assim, nossa, mas eu tive um prejuízo que se eu tivesse chamado um arquiteto eu não teria. Eu falei assim, pois é, que bom que você aprendeu. Uma pena que tenha sido dessa forma, não precisava. Tão doloroso. Pois é, né? Não precisa errar para poder ver, né? Ainda mais que muitas vezes construção ou reforma é economia de uma vida, né? Sim. Ainda mais construção, ter o sonho da casa própria. Então, é economia de uma vida. Para você errar, cria um trauma.
E é bem provável que vai fazer de novo, então não precisava ter sofrido. Bom, meninas, nosso papo está muito bom, está muito bacana. Acho que a gente conseguiu compartilhar experiências, percepções, cenários, né? E estou muito feliz assim, de ter realizado esse podcast com vocês. Quero aqui agradecer já a vocês e passar para vocês assim, para palavras finais, para a gente encerrar esse podcast e agradecer e incentivá-las, né? Acho que vocês estão num caminho que é muito, muito bacana, muito bom acompanhá-las. Fiquei muito feliz, né, com a visibilidade do trabalho de vocês, o reconhecimento até mesmo em matéria do Sebrae, né, que coloca vocês numa outra posição, assim, né, de ir atrás de inovação, de procurar outras soluções, né, assim, para a nossa atividade profissional, que é muito complicada. Então, quero agradecer e também agradecer também aos nossos apoiadores, né, a Livraria Palavrear, a Papelaria Universitária, a Editora Gustavo Dille, a Editora Trilhas Urbanas aqui de Goiânia e a RGB. Muito obrigado e fiquem aí com as palavras finais das nossas convidadas, Manuela e Marília. É isso, Braulio. Muito obrigada, O prazer foi nosso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um papo muito legal de se ter, assim. Acho que a gente conversa muito sobre arquitetura entre nós, arquitetos, e talvez é por isso que as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, né? Mas é legal conversar e poder ter essa possibilidade de falar de arquitetura normal, com mesmo quem não entende. Então, a gente queria muito agradecer essa oportunidade. Foi bem legal. Ótimo. Eu que agradeço. Marília? É isso, Braulio. Muito obrigada mesmo. Foi um papo excelente, assim. E deixar um incentivo aí para quem está começando. A gente sabe que é muito complicado, mas tem momentos muito bons na carreira, assim. Nossa, você vê algo que você desenhou construído, você vê alguém que manda uma mensagem e fala, nossa, eu estou amando o novo espaço, isso que está me atendendo muito bem. Isso é muito gratificante, você perceber que você tem um impacto na vida diária de uma pessoa. Então, deixa esse incentivo aí para quem está começando. Ótimo. E é isso. Bom, muito obrigado. Maiores informações lá no @estudiocolab.arquitetura e também maiores informações no @paralelo amarelo lá no Instagram e também o nosso contato, nosso e-mail contato@paraleloamarelo@gmail.com. Fiquem aí com uma última canção de uma dessas bandas que vocês estão ouvindo, né, as bandas de nomes ingleses, mas são todas bandas goianas, né, The Wolves, Cambriana e Gunwild, no meu inglês supervisionado aí por Manuela e por Marília, as meninas arquitetas, as mulheres arquitetas do Estúdio Colab. Muito obrigado, Manu, muito obrigado, Marília. Sucesso, muito obrigada, mais sucesso, saúde e paz para vocês e até o nosso próximo episódio. Um abraço para todos. It's off again, so maybe I'll take a ride to the desert forge or just relent. Has everything turned to rust, man? I'm hoping I'll see enough by then, so I'll call. It's so cold.
a man. I'm hoping I'll see enough by then. So I'll call. Yes, I'll call. I'm over my head, I'm turning my neck to see the fuck ups on the ground. You shouldn't be there, you shouldn't be scared of this. A world of things to come. It's enough, it's enough, it's enough, yeah, it's enough, it's enough, it's enough, it's enough. If I can just stay awake, I'm believing everyone. If I can just stay awake, I'm believing everyone. If I can just stay awake, I'm believing everyone. If I can just stay awake, I'm believing everyone. A wonderful morning light, couldn't help myself, it's off again. Você ouviu o Carambola Doce, o podcast do Paralelo Amarelo.